Bom, eu ainda tô ajeitando onde eu vou gravar, como eu vou gravar, mas esse é o segundo vídeo, então vamos lá. Oi, eu sou o Ralfa e esses dias eu tava no YouTube e me apareceu como sugestão esse vídeo aqui. E ele me pegou bastante e me deu vontade de fazer esse vídeo porque eu era exatamente essa pessoa. E eu vou gravar esse vídeo sem ter visto esse vídeo porque eu quero dar o meu ponto de vista sem nenhuma influência de fora, até porque eu quero compartilhar minha experiência com essa questão de ser uma pessoa que tem crise de ansiedade toda vez que fica sem computador. Não sei se isso se encaixaria num vídeo resposta, mas tudo bem. Começando em 2020, que com aquele isolamento social, o computador ele acabou se tornando a minha principal fonte de entretenimento. Tanto para ver filmes, séries, lives, para conversar com os meus amigos, para jogar. E aí toda a vida social que eu tinha para fora, além da internet, simplesmente evaporou. E aí eu virei uma persona online, uma entidade online, como eu gosto de chamar. Eu preciso de uma psicóloga, eu preciso fazer uma terapia. E no final de 2020 eu comecei a trabalhar com edição e em 2021 acabou virando um trabalho bem mais sério, tanto que acabou virando a minha principal fonte de renda, com uma agenda de clientes, editando vídeo praticamente todo dia, de segunda a sábado, às vezes até domingo. E nessa época meu computador nem era daqueles melhores para editar vídeo. Na verdade ele era bem simples, ele já era até um pouco antigo, porque quando eu comprei ele para estudar para faculdade e eu não precisava de muito num computador. E por ser um computador mais simples, mais antigo, ele tinha os surtos dele, de às vezes travar, de fechar o editor sem ter salvo nada, e eu perder todo o meu trabalho, às vezes desligar do nada, mas só coisinhas assim que só me deixavam estressado. Até o dia em que aconteceu o problema em que ele simplesmente não ligou mais. Ele ficou travado naquela tela onde aparece a marca do notebook. E ficava, e ficava, e ficava. E nesse dia eu tive uma crise de ansiedade absurda. Porque, para começo de conversa, era um sábado. O técnico de informática que tinha aqui perto de casa, ele fechava meio-dia. Então eu não tinha nem para onde ir, para onde correr. Então eu surtei, eu chorei, eu quis tomar um shot de água sanitária com limão e gelo. Mas aí depois de dar aquela surtada, eu recorri ao YouTube, procurei tutoriais do que eu poderia fazer, criei um pendrive bootável, reiniciei o computador milhões de vezes, até que finalmente eu fiz alguma coisa certa, que até hoje eu não sei o que é, e ele funcionou. Daí veio o alívio de não ter perdido o computador, não ter perdido todos os arquivos que tinha nele, coisa de trabalho e etc. Mas aí já plantou uma sementinha de ansiedade na minha cabeça com medo do computador. E aí, galera? Até porque foi um problema que se repetiu mais algumas vezes ao longo daquele ano. Mas aí eu já estava meio preparado com tudo aquilo que eu tinha visto da primeira vez, então eu ia fazendo até funcionar. Até o dia que não funcionou mais. E aí eu fiquei 2 dias tentando fazer o computador funcionar e nada. E eu já começando a surtar, porque eu estava começando a pensar nos trabalhos que eu iria perder por conta daquilo, nos trabalhos que iam se atrasar. E nesse meio tempo foi mais surto, mais choro, mais vontade de tomar um shot de água sanitária. Até que meu pai veio me sugerir comprar um computador novo, porque ele falou assim, se você comprar um computador novo, por mais que você gaste um pouquinho mais, você vai ter uma certa tranquilidade, porque ele vai ser novo, ele vai ser mais potente, então ele deve causar menos problemas. Então lá fui eu procurar um computador novo, e um computadorzinho melhor, que funcionasse melhor para as minhas necessidades, e eu achei. Ele era um computador melhor, tinha mais memória RAM, ele era num preço assim acessível. E eu fui lá e comprei. Gastei as minhas últimas economias, dividi em 345 vezes no cartão, mas comprei. E nesse meio tempo, entre todas as vezes que eu surtei, porque o meu computador deu problema, ficava eu e minha psicóloga tentando manejar e entender o que estava causando tanto esses surtos. Eu meio que tinha uma ideia, mas ainda não era um negócio claro. Pra mim era simplesmente uma crise de ansiedade que me deixava maluco de uma hora pra outra e pronto. Porque realmente parecia que o meu computador era um órgão do meu corpo, que se parasse de funcionar, eu entrava em estado de doença terminal. E depois de muito surto, muita reflexão, eu cheguei à conclusão de que eu surtava tanto assim porque o meu computador ele era a minha principal fonte de renda. Porque eu não teria dinheiro para comprar outro e esperar ele chegar. E aí funcionava mais ou menos assim. Eu sabia que eu precisava de um notebook novo, mas para isso eu precisava de dinheiro. Para ter dinheiro, eu tinha que trabalhar. E para trabalhar, eu precisava do notebook. Então era um ciclo meio caótico que não tinha maneiras de se resolver. E nisso, minha psicóloga falou que realmente fazia sentido a minha linha de raciocínio, ao mesmo tempo que não era uma linha de raciocínio saudável. E eu concordo com ela, porque era uma linha de raciocínio. Isso não quer dizer que estava certa. Aí, quando o computador novo chegou, eu achei que eu ia ter um pouquinho de paz mental. Porém, não foi isso que aconteceu, porque eu surtei, mas por outros motivos que não vem ao caso. Mas a história não termina aqui, porque para
esse vídeo ter uma boa reflexão, não poderia ter uma resolução tão simples quanto comprar um computador novo. Um tempo depois, coisa de 1 ano mais ou menos, o meu computador novo começou a dar o mesmo problema que o antigo. E aí eu surtei de novo. Mas como nesse meio tempo a minha terapia deu uma evoluída, eu resolvi que eu não iria tentar resolver sozinho, que eu iria botar nas mãos de um profissional. Então eu levei ele num técnico. O técnico ficou com ele praticamente uma semana, até ele finalmente conseguir ligar o computador de novo, e aí voltar a fazer funcionar e resolver tudo bonitinho. E nesse meio tempo eu surtando, esperando notícias para saber se ele ia ligar, se ia ter salvação, se eu tinha perdido tudo que tinha nele, se era perda total, o que ia acontecer. Mas no final de semana ele me mandou mensagem que o computador estava consertado, tudo bonitinho, que eu podia buscar. E aí veio aquele alívio de todos os meses das minhas crises de ansiedade não terem se concretizado. E a partir daí, juntando essa questão do técnico conseguir resolver a questão, de eu juntar com muita terapia também, eu comecei a mudar a minha relação com o meu computador. Porque antes eu tinha uma relação quase de dependência emocional do meu computador. Se ele não funcionasse, eu também não funcionava direito. E aí agora, apesar dele ainda ser a minha fonte de renda, nesses períodos em que eu fiquei sem computador, tanto na espera de um novo, quanto no tempo dele ser consertado pelo técnico, eu não morri. E por mais óbvio que essa informação possa parecer pra você, não era o que eu sentia. Pra mim era o fim do mundo. Pra mim ali era o meu fim. Eu sentia uma dor no peito que parecia que eu ia explodir. E hoje, apesar de ele ainda me preocupar quando ele dá algum problema, eu já não surto mais tanto igual eu surtava antes, porque agora eu tenho em mente que tem um técnico que ele pode consertar pra mim, que não vai ser o fim do mundo ficar alguns dias sem computador, e que se eu precisar comprar um novo computador, vão ter pessoas à minha volta que vão me ajudar com esses imprevistos financeiros que aconteceram. Porque antes eu carregava um peso muito grande nas costas de que eu teria que resolver aquilo sozinho, e resolver rápido, e resolver de uma certa maneira. E hoje não. Hoje eu tenho essa noção de que não tem tanto esse peso e de que eu não vou carregar esse peso todo sozinho. Vai ser um desafio ficar sem computador? Vai, porque como eu já falei pra vocês, boa parte do meu entretenimento vem do meu computador, além dele ser a minha principal fonte de renda, né? Vai ser complicado se eu precisar comprar outro computador, mas com certeza, porque agora nem reserva de emergência eu tenho. Eu entrei numa bola de neve financeira, mas não vem ao caso. Mas no caso disso acontecer, eu sei que não vai ser o fim do mundo, apesar de parecer o fim do mundo. E muito disso é graças aos anos de terapia que eu fiz e que foram me ajudando muito com a ansiedade, ao Rivotril que eu tomo de vez em quando, e também as pessoas que estão à minha volta e que me acolheram e me mostraram que tinham muito mais coisas acontecendo do que os problemas que a minha ansiedade estava focada em resolver. Eu não sei se esse vídeo teve uma linha de raciocínio interessante, se vai servir pra alguém, alguma coisa, mas quando eu vi esse vídeo eu quis compartilhar um pouco da minha história porque, querendo ou não, foi um aprendizado dos últimos anos e que foi uma coisa que melhorou muito a minha vida. Eu ia falar melhorou minha vida pra melhor, mas... enfim, eu só gostaria de compartilhar esse aprendizado com todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre esse assunto, sobre essa nossa relação com a tecnologia hoje em dia.